Jesus que vive está. A paz, irmãs, boa noite. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, querido Deus, pela vida de cada mulher que está aqui presente, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, para se aproximar e estar mais perto de ti. Nós pedimos a sua bênção e o seu direcionamento e a sua luz sobre as nossas vidas. Nesse momento especial, eu quero colocar a vida de cada mulher diante de Ti, Senhor Deus, com as necessidades específicas de cada uma, para que o Senhor olhe, Senhor Deus, para todas as áreas das nossas vidas e que o Senhor cuide de cada área que nós necessitamos. Cuide da nossa vida familiar, da nossa vida afetiva, dos nossos relacionamentos. Abençoe o nosso trabalho, a nossa vida financeira, nossa saúde, Pai. Cuide, Senhor Deus, de todas as coisas que englobam quem somos, Senhor Deus, e as pessoas que estão ao nosso entorno. Que o Senhor nos ilumine para que a gente também consiga ser bênção e luz na vida das pessoas ao nosso redor. Nós agradecemos porque em todas as coisas nós podemos contar contigo, Senhor Deus, e embora os dias estejam sendo desafiadores, Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, imensamente, porque nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos ter a certeza do Seu cuidado sobre as nossas vidas. Aumente, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Segura nas nossas mãos, Pai, e nunca, Senhor Deus, nos deixe, Senhor Deus, sem a Tua presença, porque a gente pode estar sem qualquer coisa, Senhor Deus, mas a gente não pode estar sem a Tua presença. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos guia, e é o Senhor que faz com que as coisas tenham sentido. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo plano, Senhor Deus, de salvação, pela morte e ressurreição de Cristo. Muito obrigado, porque em Jesus somos salvas, querido Deus. E para quem ainda não tomou a decisão, Pai, de seguir a Ti, Senhor Deus, de Te aceitar e entender que existe, Senhor Deus, um plano espiritual, algo maior, querido Deus, e que nós temos que olhar para a cruz, Senhor Deus, para o Teu reino, Senhor, e para permanecermos firmes. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a permanecer com esse objetivo, Senhor Deus, até o dia que estaremos contigo. Conforta, Senhor Deus, aquelas pessoas que perderam entes queridos. E muito obrigado, Senhor Deus, porque muitas pessoas também passaram pelo livramento, Senhor Deus, e foram curadas em tudo, Senhor Deus, na dificuldade ou na alegria, em todas as coisas. O que mais importa, Senhor Deus, é que em tudo o Senhor tem estado conosco. Muito, muito, muito obrigado por tudo, querido Deus. Louvado seja Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor. Farei a leitura em Isaías 53, dos versículos 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Boa noite, irmãs. A paz. Estarei fazendo a leitura que encontra-se em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A fim de viver para Deus.
fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém.
Olá, irmãs, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com e sobre cada uma de vocês. Eu vou estar fazendo uma leitura que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, com que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? A paz do Senhor, irmãs. Eu vou estar fazendo a leitura de 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amém. Olá, irmãs, graça e paz. Eu vou fazer a leitura de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, ó Deus. Nós só temos motivos de gratidão, ó Deus, para orar, para agradecer pelo Senhor ter enviado Jesus para morrer por nós e mais ainda por Ele ter ressuscitado, ó Deus. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelas aflições que nós muitas vezes passamos, mas o Senhor tem suprido sempre qualquer dificuldade, ó Pai. O Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos carregado, ó Pai, e que nós, como mulheres aqui, ó Deus, possamos ser gratas, ó Deus, possamos seguir nos teus caminhos, ó Deus, com gratidão mesmo, ó Pai, nos corações, e que nós possamos testemunhar tudo isso, ó Deus, que nós possamos no nosso dia a dia, ó Deus, através das nossas vidas, mostrarmos esse amor e essa gratidão, ó Deus, que possamos ser fiéis a Ti, ó Deus, em todos os nossos atos, ó Deus, e mais uma vez agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Deus, e que nós possamos continuar sendo servas fiéis, ó Deus, que nós possamos continuar firmes na leitura da palavra, nas devocionais, ó Deus, e intercedendo uma pelas outras, ó Deus. Te agradecemos pelo seu Filho, ó Deus, te agradecemos pelo sangue dele derramado para nos salvar, ó Deus. Te agradecemos pela ressurreição, Jesus. É isso que eu te peço e agradeço mais uma vez, lembrando das nossas falhas, das nossas limitações, mas o seu amor para conosco é sem tamanho, ó Deus, e que nós possamos todos os dias nos lembrarmos disso e sermos gratas a Ti. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridas. Que noite tão especial, a noite em que nós honramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tão grande amor. Nesta noite, quem nos trará a palavra é a nossa irmã Rose. A irmã Rose é esposa do pastor Narciso, mãe da Giovana.
e ela nos dará a honra de receber a palavra do Senhor através dela. Que o Senhor abençoe cada palavra, que fale ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus use essas palavras para falar ao meu e ao seu coração. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, como vocês estão? Eu estou bem, sou Rose, quero trazer uma palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam bem e estarei fazendo uma leitura que se encontra em Mateus 28, versículo 1 e depois do versículo 5 ao versículo 10. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Quero orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu exalto, Senhor, eu louvo o seu nome, ó Pai. Pois se estamos aqui, Senhor, é porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esta é a razão de estarmos aqui essa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale as nossas vidas através da sua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja usando a minha boca, Senhor, e esteja preparando, Senhor, cada coração que estará ouvindo a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. No ministério de Jesus, durante a sua passagem aqui pela terra, ele teve muitas pessoas que o seguiram. Foram pessoas de diversas classes, diversas profissões, inclusive os seus discípulos tinham diversas profissões diferentes quando eles foram comissionados por Jesus, mas há uma presença marcante no ministério de Jesus, e essa presença é a presença das mulheres. E nessa passagem, nesses versículos agora que eu acabei de ler, fala da presença dessas mulheres. Aqui diz que estava Maria Madalena, a outra Maria, entre outras. E nesse momento aqui desse texto, essas mulheres, elas já tinham passado por algumas coisas, tido algumas experiências com Jesus. E o motivo principal dessas mulheres estarem seguindo Jesus é que elas já tinham tido experiências com Jesus, vivências com Jesus. Maria Madalena, por exemplo, textos anteriores relatam que Jesus tinha expulsado 7 demônios da vida dela. Ela era uma mulher que era oprimida por Satanás, e Jesus a libertou desses demônios. Havia também a Maria, mãe de Tiago e de João, que eram dos seus discípulos. Ela também já havia visto, e ouvido, sobre os milagres que Jesus operava, pois os seus filhos também seguiam ali com Jesus. E havia outras mulheres também que nos é relatado no Evangelho de Lucas, no próprio Mateus. Em Lucas 8, de 1 a 3, diz que havia mulheres influentes da sociedade também, A mulher de um procurador de Herodes, por nome Joana. Havia outras mulheres que seguiam Jesus. Mas aqui nesse texto, a ênfase é dada a essas mulheres que estavam com Jesus, Maria Madalena e a outra Maria. E anteriormente, no capítulo anterior, mostra que elas estavam presentes, tanto no momento do sofrimento, da morte de Jesus na cruz, elas estavam ali,
elas viram Jesus sofrer, elas sofreram também, né? Elas estavam ali, presenciaram o sofrimento de Jesus. E nos versículos 55, 56 e 61, diz que elas olharam ali de certa forma com uma certa distância, porque elas temiam, né, o que pudesse acontecer ali, mas elas estavam ali presentes, elas não abandonaram Jesus ali no momento da crucificação, elas estavam ali, né. E também no versículo 61, depois que Jesus foi sepultado, mostra que essas mulheres, elas ainda permaneceram um tempo ali diante do sepulcro de Jesus. E aí depois elas, né, o dia já estava terminando, e aí elas foram para suas casas com a intenção de preparar aromas para visitar o túmulo de Jesus, que é o que acontece aqui, tendo tido a distância de um dia do acontecimento, porque Jesus morreu, sofreu e morreu na sexta-feira. E no final do dia elas ainda permaneceram um pouco ali no sepulcro de Jesus na sexta-feira. Quando foi no sábado, elas guardaram o sábado, como era o costume da época. E aí, no domingo de madrugada, né, antes de raiar mesmo o dia, elas já estavam vindo, segundo a narrativa aqui, para visitar o sepulcro de Jesus e colocar as ervas aromáticas ali e os perfumes que elas tinham preparado no corpo de Jesus. Então nós vemos aqui, né, nesse episódio aqui, que essas mulheres, elas não seguiam Jesus sem nenhuma motivação. A vida delas, né, Jesus fez parte da vida delas, Jesus operou na vida delas, então elas tinham apreço por Jesus, né? E aqui neste momento que elas vieram visitar o sepulcro, elas estavam tristes, porque o mestre havia morrido. E elas estavam ainda impactadas, né, pela morte do mestre, do seu amigo Jesus. E elas vieram com a intenção, né, de colocar ali as ervas. Só que algo que elas não esperavam aconteceu, né? Elas chegaram no túmulo e a pedra estava removida, como nós lemos aqui, e em cima da pedra tinha um anjo que já lhes deu uma notícia maravilhosa. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então ali o anjo travou um diálogo com elas, mas elas já ficaram o quê? Paralisadas de temor, porque elas nunca tinham visto daquela forma, né? Um anjo apareceu para elas, tudo reluzente ali, anunciando que o Cristo já estava ressurreto. Então elas foram as primeiras testemunhas, né, ali, do que aconteceu, né? Presenciaram ali, dos que seguiam Jesus, elas foram as primeiras, porque ali relata que os guardas também estavam, mas dos que seguiam Jesus, elas foram as primeiras que testemunharam essa maravilha, que Jesus já não estava mais ali, né? E aí elas, logo em seguida ao temor, né, elas já ficaram alegres pela notícia que elas receberam, mas o anjo as incumbiu, né, de ir anunciar Jesus para os outros discípulos, para os outros irmãos de Jesus, que ele estaria na Galileia e que ali ele os veria. Imagine, irmãos, passar da tristeza, né, do medo, porque elas estavam indo de madrugada para o sepulcro, ainda estava com todos aqueles acontecimentos na cabeça delas, né, todos aqueles sentimentos que elas tiveram ali perante a crucificação de Cristo, e aí de repente recebeu a notícia dessa. Então, do pânico, do medo ali que elas sentiram naquele momento, já passaram para a alegria, e aí foram incumbidas de avisar os outros discípulos. Então foi um misto de sentimento muito grande ali que aquelas mulheres tiveram, e elas já na mesma hora, né, elas saíram apressadas para anunciar, mas aí não parou por aí a surpresa daquele dia. Eu imagino que essas mulheres, o sábado, né, o dia anterior, tinha sido o sábado mais longo da vida delas, porque ali elas sentiram novamente tudo, estava tudo muito presente ainda, o sofrimento de Jesus ali na cruz,
tudo que ele sofreu, o traje que ele sofreu ali pelos guardas, pelas pessoas, os xingamentos que Jesus ouviu, elas viram o seu mestre, né, apanhar, ser esbofeteado, elas viram ele verter sangue ali mesmo, né, e até o momento do seu sepultamento, tudo isso elas sofreram novamente. E aí, de repente, vem a notícia que Jesus já não estava mais ali naquele sepulcro e que elas deveriam anunciar. Só que aí elas foram todas alegres, né? De certa forma, eu creio que elas saíram dali correndo, deixando ali a cesta com os aromas, com tudo ali, correndo para anunciar. Só que aí, qual não é surpresa, né? Quando ali no versículo 9, diz que Jesus veio ao encontro delas. Irmãs, se já estava maravilhoso, né? Para elas aquele dia, a alegria que elas estavam sentindo, imagina aqui agora, né? Quando Jesus se apresentou a elas, quando viram Jesus, elas já imediatamente, elas caíram de joelhos ali, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Então eu quero refletir com as irmãs aqui sobre o que essas mulheres presenciaram, né? Que essas mulheres viveram num dia só aqui. O foco não é as mulheres, né? Mas eu quero dizer que o que elas sentiram aqui, o que elas presenciaram, só quem andou com Jesus, só quem esteve com Jesus, teve experiência de vida transformada por Ele, viu tudo que Jesus passou ali, sofreu, pode expressar, né, da forma que essas mulheres expressaram aqui e sentiram quando elas viram um mestre de frente delas se apresentando para elas. Elas tiveram umas experiências aqui que nenhuma outra pessoa, né, teve o privilégio de ter. Isso por quê? Porque elas estavam dispostas ali, né, a servir, a andar com o mestre, porque no capítulo anterior diz que elas serviam a Jesus, serviam a Jesus na sua caminhada. Então, elas foram testemunhas do milagre, o grande milagre do cristianismo, né? Elas foram as primeiras a portar a notícia de que o mestre havia ressuscitado. E depois, a incumbência de anunciar aos outros, quer dizer, novas de grande alegria, que Jesus já era ressurreto. Então, aqui agora não era mais um mestre e amigo que estava morto, mas sim Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, eu creio que naquele momento veio tudo na mente delas, que Jesus já tinha dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porque quando elas chegaram no túmulo, elas estavam tristes. Talvez as palavras de Jesus durante o seu ministério não tinham vindo à mente de nenhum de seus discípulos. Eles já estavam dispersos, já tinham ido cada um para o seu lugar, para os seus afazeres, tristes, cabisbaixos. Essas mulheres também estavam tristes, mas na hora que o anjo anunciou, elas já creram de imediato, e talvez tudo tenha vindo à mente delas naquele momento. E aí, quando o mestre chegou, elas nem se assustaram, elas só caíram ali de joelhos e o adoraram. Então, o que essas mulheres nos ensinam nessa narrativa aqui, nesses capítulos, nesses versículos? Primeiro, elas tiveram experiência com Jesus, elas tiveram suas vidas transformadas por Ele, e por isso elas seguiam, né, e andavam com Jesus, porque elas tinham no seu coração imensa gratidão por tudo que Jesus fazia, e elas sabiam que elas deveriam, né, andar e seguir o Mestre. Em segundo lugar, elas estavam servindo, né, servindo ali quando elas acompanhavam o Mestre, quando elas foram também para o túmulo, elas estavam mostrando todo o seu amor, toda a sua gratidão por tudo que o Mestre tinha representado para elas até então, até aquele momento. E agora, quando elas portaram a grande notícia da ressurreição de Cristo, elas tiveram certeza de que tudo que ele tinha dito lá anteriormente, né, aos seus discípulos, a elas que estavam ali ouvindo, tudo tinha se cumprido ali. Então elas não tinham mais diante de si o mestre, o amigo, e sim o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas mulheres, elas saíram
felizes, era uma alegria que não tem como a gente dimensionar, que só elas ali, que estavam ali viver esse momento, só elas tiveram esse privilégio de sentir naquele momento, né? E elas foram levar a notícia para os discípulos. E ali depois, né, elas obedeceram que Deus, né, o anjo, primeiro obedeceram ao anjo, e depois Deus ainda confirmou a elas, né? Não temas, vai e anuncia. Foi a segunda vez que elas tinham ouvido a palavra não temas. O anjo já tinha dito para elas, não temas, vai e anuncia aos meus irmãos. E Jesus também disse a mesma coisa. E elas foram para cumprir o que o mestre tinha mandado. Correram apressadamente. Eu creio que já deixou a cesta e tudo mais ali para trás, né? E correram apressadamente para anunciar que Jesus havia ressuscitado e iria encontrá-los, né? Logo mais. E essas mulheres, quando elas portaram essas notícias aos discípulos, a princípio não foi fácil. Elas obedeceram e cumpriram, mas os discípulos não acreditaram nela. Pedro e João foram os primeiros que duvidaram dela. Eles acharam que elas estavam tendo delírios, mas elas anunciaram, elas não se intimidaram diante disso. Elas tinham plena convicção do que elas tinham ouvido da boca do anjo e depois visto ali o próprio Jesus na frente delas. Então, nós vemos que além delas serem fiéis, demonstrarem todo o amor, toda a gratidão por tudo que Jesus tinha sido na vida delas e representado na vida delas, agora elas tinham plena convicção e elas anunciaram, né? Embora outros tiveram dúvidas ali de início, elas não tiveram. Mesmo antes delas verem Jesus, elas já foram cumprir essa missão. Então, eu convido vocês, mulheres, né? Nós vemos aqui que as mulheres que seguiam Jesus eram dos mais diferentes tipos de mulheres. Tinham as mulheres ricas e influentes da sociedade, tinha as mães de apóstolos ali, tinham mulheres que tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E hoje nós temos toda essa narrativa e nós temos a palavra de Deus também aqui nos nossos dias. E nós não temos por que duvidar do poder de Jesus em ter vencido a morte, né? E toda essa narrativa serve para sustentar ainda mais a nossa fé, que nós devemos, assim como essas mulheres, né, mostrarmos a nossa gratidão por tudo que Deus tem sido em nossas vidas, por tudo que Deus tem operado ao longo do tempo e nas nossas vidas também. E nós também, assim como essas mulheres, sermos testemunhas desse grande feito de Deus, né, que foi de enviar o seu Filho Jesus, que morreu, ressuscitou, venceu a morte, e a Bíblia diz que Jesus levou na cruz todas as nossas dores, todos os nossos pecados, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Então, tudo que nós vivemos nos dias atuais, né? Tudo que você, mulher, possa estar sentindo, Jesus já sentiu, ele já sofreu, ele já sentiu no seu corpo, né? E outra, ele assumiu na cruz todo o nosso pecado. Então, nós devemos também, assim como essas mulheres, sermos obedientes, testemunharmos desse Cristo vivo e ressurreto na nossa vida, de tudo que ele pode fazer e que tem feito em nossas vidas. E assim como elas, nós não devemos ter medo, nós devemos anunciar esse Cristo, né, que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, a todas as pessoas, a nossos familiares que ainda não conhecem, que não tiveram essa experiência, as outras pessoas que nos cercam, no trabalho, na rua, onde quer que seja, nós devemos anunciar. Em 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos estar preparadas para responder a qualquer pessoa que nos perguntar a razão da nossa fé. E também, né, em Romanos, diz também, em Romanos 15,13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então essa palavra que eu tenho também é para você, mulher. Se você hoje se encontra sem esperança, triste, cabisbaixa, com todos os acontecimentos ou com qualquer outra questão que tenha ocorrido na sua vida, que você levante a cabeça, que você creia nessa palavra, que você possa, assim como aquelas mulheres, né? Elas estavam tristes sim pelos acontecimentos, mas elas foram ao sepulcro para prestar ali a última homenagem ao seu mestre que havia morrido. E ali elas tiveram uma grande nova, né, que mudaria toda a sua vida e a vida de toda a humanidade. Então, que você se encha dessa esperança e que esse versículo agora
Romanos 15:13 fique no seu coração, para que você possa ter gozo e paz naquele que morreu, viveu, ressuscitou e venceu a morte por mim e por você. Que você, assim como essas mulheres, possam ser aquelas que levarão essas novas de grande alegria a todos que te cercam. E que no seu coração não haja dúvidas e não haja temor. Que você possa realmente ser a portadora dessa grande nova. Cristo vive, Ele ressuscitou, que Ele viva no seu coração eternamente. Amém? Que encontro maravilhoso! Que palavra maravilhosa ao nosso coração! Que convite maravilhoso do Senhor Jesus a proclamar a ressurreição. E você, qual é a sua resposta? Você já anda com o Senhor? Você já abriu o seu coração ao Senhor? Já entregou a sua vida ao Senhor? Não? Então eu convido você agora, você que está sentindo no coração que o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida, feche seus olhos agora. Repita esta oração comigo. Senhor Deus, eu te agradeço pelo amor que o Senhor demonstrou ao enviar Jesus para nos salvar. Eu quero agora render a minha vida a Ti. Eu quero abrir o meu coração para que Jesus reine no meu coração, na minha vida. Faça morada e me dê a salvação. Eu entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa é a mais linda decisão e mais sábia decisão que você tomou na sua vida. E você, que anda distante dos caminhos de Deus, anda distante do compromisso com Jesus, do compromisso de proclamar a salvação dele, você quer se reconciliar com o Senhor? Feche seus olhos. Senhor, eu que já andei contigo, conheço a Tua palavra, mas estou distante de Ti. Eu quero renovar a minha aliança contigo nesta noite. Eu quero pedir que o Teu Santo Espírito esteja me ajudando nas minhas fraquezas. E eu quero sim firmar esse compromisso contigo de proclamar a Tua palavra, ser luz neste mundo. Renova minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bênção podermos ter o Senhor na nossa vida. Nós temos esta alegria de proclamar a palavra do Senhor, de ser proclamadoras da ressurreição do Senhor, assim como aquelas mulheres. Que nós possamos ser usadas por Deus, ter a alegria de ser aquela que vai levar esta boa nova àqueles que ainda não conhecem essa boa nova. Que você tenha uma Páscoa abençoada, que o seu lar tenha alegria, mesmo em meio às dificuldades que nós temos vivido, que a alegria da ressurreição do Senhor Jesus possa reinar no seu lar, reinar na sua vida. E agora nós vamos encerrar com bilhetes para Jesus, bilhetes para Deus. Nós fizemos bilhetes de amor para o nosso Senhor. É o presente lá do profundo do nosso coração, um presente tão singelo, mas de um grande valor, porque saiu dos nossos corações. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de
te adoro.